Olá pessoal, tudo bem? Quero deixar uma palavra para vocês em Abacuque 2, verso 1, quando diz assim: Subirei minha torre de vigia e esperarei até que de lá o Senhor me responda a minha queixa. Nesse dia Abacuque estava orando e esperando uma resposta da parte de Deus em sua torre de vigia. Abacuque então clama a Deus e vigia, ele fala ao céu e aguarda de lá uma resposta de Deus. Num determinado momento de sua vida, a Bíblia diz que Abacuque chega a pensar que Deus estivesse inativo, que Deus estivesse passivo diante da violência que o povo estava sofrendo em Israel e por causa do povo que vinha contra eles, o povo dos caldeus. E Deus então abre sentença favorável para livrar o povo do mal, mas o povo de Israel pensava erroneamente que Deus estivesse sem saber o que estava acontecendo com eles. Na verdade, Deus estava trabalhando para salvar o seu povo, Deus estava agindo a favor do seu povo, e quando às vezes Deus parece estar inativo, Ele está na verdade trabalhando a nosso favor. Quando Deus parece estar em silêncio, na verdade Ele está preparando uma resposta muito mais poderosa do que aquela que nós estávamos esperando ou pedindo. Essa resposta de Deus vai acalmar os vendavais da nossa vida, essa resposta de Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar para a glória de Deus. Esse texto então é um convite para nós. Nós que estamos vivendo nesses últimos dias uma pandemia mundial chamada coronavírus, esse texto é um convite para nós subirmos até a presença de Deus, colocarmos em Deus toda a nossa causa aparentemente impossível, confiarmos a Ele todo o nosso problema mal resolvido, confiarmos que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nesse texto aqui, a Bíblia diz que Abacuque deixa então o vale da dor, Abacuque deixa o vale da sua queixa, Abacuque deixa os vales da sua perplexidade, Abacuque abandona as suas dúvidas e se coloca numa torre de vigia. Ele se aparta do ambiente conturbado, ele se aparta do ambiente turbulento, ele busca então um lugar de sossego para sua alma, a fim dele receber diante de Deus a resposta para sua súplica. Abacuque nos ensina nesse texto que em muitos casos nós vamos precisar de nos desligar do problema e descansarmos em Deus. Nós estamos sendo bombardeados por muitas notícias, e se nós não tomarmos conta, essas notícias podem tomar o lugar de nós sermos ensinados por Deus no nosso lugar secreto de oração. Num determinado momento, Abacuque diz assim: eu vou sair deste vale da depressão, eu vou sair deste vale de lágrimas, eu vou sair desse vale de más notícias, e eu vou me colocar na minha torre de vigia, e de lá esperarei em Deus. Eu vou galgar as alturas, eu vou olhar para Deus e somente nele eu esperarei a minha resposta. A Bíblia diz que Abacuque não ficou refém nem prisioneiro dos seus problemas, das suas crises, ele não fica preso no desespero, mas a Bíblia diz que ele apresenta a sua causa perante Deus e de lá ele espera a sua resposta. O que representa para nós hoje o fato de subirmos em nossa torre de vigia? Significa que nós estaremos vivendo acima das planícies das más notícias, acima das planícies dos problemas mal resolvidos, e nós de lá dessa torre da comunhão com Deus, nós veremos com mais facilidade a mão de Deus agindo a nosso favor. Na verdade, quando a Bíblia diz que nós devemos subir nessa torre de vigia, essa torre de vigia não é para nós estarmos vulneráveis, não é para nós estarmos duvidosos, mas é para esperarmos a nossa resposta. É estar se preparando para ouvir a voz de Deus, é viver pela fé, é receber e ter expectativas novas com Deus para a glória de Deus. Você já tem a sua torre de vigia? Essa torre de vigia, mais do que um lugar geográfico, é uma disposição do coração para buscarmos a Deus. A torre de vigia de Daniel foi o seu quarto secreto de oração. A torre de vigia de Paulo muitas vezes eram suas prisões. A torre de vigia de Jesus foi o seu monte de oração. Independentemente de onde for a sua torre de vigia, o principal é que nós vamos orar e esperar de lá a resposta de Deus. Os céus muitas vezes podem ficar em silêncio por um bom tempo, mas nós nunca ficaremos sem ter as nossas respostas às nossas orações. Deus permanece em silêncio para aqueles que esperam por Ele. Deus, na verdade, Ele está em silêncio, e o fato de Deus estar em silêncio é porque Ele está forjando o nosso livramento, está forjando a nossa resposta.
Deus, mesmo ele ficando em silêncio, ele está trabalhando a nosso favor. Mas mesmo Deus estando em silêncio, ele não está surdo às nossas orações. Deus pode estar em silêncio, mas ele continua ouvindo. Então cuidado com aquilo que você está falando nesse tempo de coronavírus. Deus está em silêncio, mas ele não está surdo. Se hoje nós decidirmos esperar em nossa torre de vigia, o Senhor virá ao nosso encontro, o Senhor trará resposta ao nosso clamor, o Senhor trará solução para as nossas queixas. Porque pessoas de fé, as pessoas de fé, elas oram e elas simplesmente esperam pelas respostas às suas orações. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Mas qual foi a resposta que Abacuque recebeu da parte de Deus pelas orações que ele havia feito naquela torre de vigia? A resposta vem em forma de uma profecia, quando a profecia diz assim: os homens maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão seguras por serem fiéis a Deus. Em outras palavras, isso significa dizer que Deus vai salvar os homens mediante a fé e não pelos seus próprios méritos. Essa sentença é a principal sentença da palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Ou seja, o justo vive crendo na palavra de Deus. O justo vive crendo na sentença profética de Deus. O justo, ele não está simplesmente embasado na palavra do homem, mas ele está obediente a Deus, ele está obediente às instituições, ele está de fato esperando pela fé, vivendo pela fé, andando pela fé, tendo certeza de que o que pode de fato resolver o seu problema é a resposta que virá dessa torre de vigia. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, nesse tempo de coronavírus, suba até a sua torre de vigia e espere pela resposta de Deus em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que você possa de fato esperar pacientemente no Senhor em sua torre de vigia, porque de lá virá a resposta para a sua oração, para o seu clamor, em nome de Jesus. Amém.